Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: arrancando a vitória da derrota. Você já percebeu na palavra de Deus que algumas das maiores vitórias surgiram no meio daquilo que parecia derrota total? É o que Deus consegue fazer com o seu poder onipotente. Mas você sabe o que fez a diferença nessas situações? A fé das pessoas. Era a sua fé em Deus que determinava se o resultado seria a vitória ou a derrota. Muitas vezes parece que o inimigo triunfou e conseguiu o domínio sobre você. Às vezes, todas as circunstâncias dão a impressão de que o diabo deixou tudo em andamento, do jeito dele, e que você não tem nada em seu favor. Mas, então, Deus surge com o seu poder de realizar milagres e desmonta os esquemas do diabo. Deus pega naquilo que o diabo destinara para o mal e transforma totalmente a situação para o bem, porque nada é demasiadamente difícil para Deus. Agora mesmo, pode ser que você esteja enfrentando uma situação tão tenebrosa que parece que o diabo virou tudo contra você. Talvez esteja procurando roubar a sua alegria e o seu triunfo, mas você não precisa deixá-lo sair levando a vitória que te pertence. Você pode arrancar a vitória do meio da derrota. Grandes homens e mulheres de fé no Antigo Testamento tornaram-se gigantes da fé, porque aprenderam exatamente como arrancar a vitória do meio da derrota em todas as situações, uma por uma. É o caso, por exemplo, de Daniel, que Deus transformou a derrota das mãos do diabo em vitória do Senhor. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, com quase 30 metros de altura e 3 metros de largura. Montou um espaço aberto nas planícies, onde pudesse mandar todos os seus súditos se reunirem em redor dela. Então, ao rei Nabucodonosor, convocou todos os líderes do seu povo, os príncipes, governadores, juízes e conselheiros, a se reunirem em derredor desta imagem para adorá-la. Um dos oficiais levantou-se no meio dos governadores das províncias e anunciou com voz bem forte: ordena-se a vós, ó povos, quando ouvirdes o som da música, que vos prostreis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Nos tempos de Daniel, o rei Nabucodonosor era o chefe supremo do Império Babilônico. E ao ordenar que o povo inteiro adorasse uma única imagem, Nabucodonosor estava tentando unificar os vários povos do seu reino. É claro que a imagem era uma representação do rei. Havia, no entanto, 3 jovens hebreus que não se prostraram diante da imagem de ouro. Tinham sido ensinados que não deviam adorar nenhum Deus, senão o Senhor Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Acontecia na realidade que o rei realmente tinha esses 3 jovens em grande estima. Eram alguns dos melhores homens no seu reino, de modo que, de início, quando eles não queriam prostrar-se e adorar essa imagem de ouro, queria dar-lhes uma nova oportunidade. No caso de dúvida, os acusados receberiam o direito de se explicarem. Não queria ser obrigado a ordenar a sua execução. E por isso o rei Nabucodonosor disse aos hebreus: talvez vocês não tenham entendido o decreto real. Se vocês não dobrarem o joelho diante da imagem de ouro que fiz, vão ser queimados na fornalha quente. E ele lhes explicou pessoalmente o que esperava da parte deles. Esses 3 jovens, no entanto, tinham sido ensinados que, sejam quais forem as circunstâncias, não deviam se contaminar pela adoração a ídolos e deuses estranhos. Responderam, portanto: não precisamos nos defender diante da vossa majestade. Nosso Deus cuidará de nós. Essas palavras resumem 2 versículos bíblicos. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. E se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Esse segundo versículo é a declaração da fé dos 3 jovens hebreus.
E no versículo 18 de Daniel 3 está escrito: Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você pode, pois, fazer declarações de fé quanto quiser, mas a não ser que você esteja disposto a manter a sua posição e dedicar a sua fé a despeito de todos os obstáculos. A sua declaração de fé não vai funcionar. Os cristãos gostam muito de falar a respeito da fé, mas quando começamos a falar a respeito da dedicação, as pessoas não gostam disso. Sabe por quê? Porque a dedicação envolve responsabilidades. Vivemos um período em que as pessoas não querem assumir a responsabilidade por nada. Quero dizer com isso que algumas pessoas vão passando e olhando enquanto você, por exemplo, espanca um cuidado até a morte e comenta: não quero ficar envolvido. O fato é, porém, que a fé e a dedicação andam de mãos dadas. Você nunca terá a fé forte sem também criar grande dedicação àquilo que você crê. As pessoas querem só frequentar a igreja, mas sem compromisso, dedicação, inconveniência ou envolvimento. Só querem receber um sermãozinho breve e agradável, para então seguir seu próprio caminho e gozar a vida. Só querem viver a sua própria vidinha sem nenhuma perturbação ou responsabilidades adicionais. A fraca dedicação às coisas de Deus, porém, cria a fé fraca. Você pode aquilatar o tamanho da sua fé pelo tamanho da sua dedicação a Deus. E esses 3 jovens hebreus em Daniel 3 estavam dedicados a Deus. Mesmo diante da fornalha de fogo, confiavam em Deus para ser o seu libertador. Não tinham a mínima intenção de poluir a sua fé por meio de se prostrar diante da imagem do rei. O medo vai te levar a entrar na dúvida e na incredulidade e enfraquecerá a sua fé em Deus. Mas quando você tomar uma posição firme em favor de Deus, a sua fé ficará forte. Esses 3 hebreus tomaram posição firme em favor de Deus. Responderam ao rei: não precisamos de responder ao rei, porque conhecemos o nosso Deus. A essa altura, parecia que o inimigo tinha vencido, embora esses homens tivessem tomado uma posição corajosa em favor de Deus. Parecia que o inimigo aproveitaria a oportunidade para acabar com eles, por mais dedicados a Deus que eles fossem. Mas parece que tinham sido ensinados que com Deus ao seu lado sempre poderemos ser vencedores. Julgando pelas circunstâncias, certamente eles não eram vencedores. Parecia realmente que estavam totalmente derrotados. Afinal de contas, foram amarrados e jogados numa fornalha de fogo ardente. Agora eu pergunto a você: para você, isso não parece uma derrota? Embora os hebreus tivessem proclamado em alto bom som: Deus vai nos livrar, tudo quanto receberam em troca foi uma fornalha de fogo ardente. No caso de algum de nós, se não tivéssemos sido livrados da maneira que nós tínhamos planejado, estaríamos clamando a Deus: ó Senhor, minhas mãos estão atadas e estou para ser lançado nessa fornalha de fogo ardente. E pensava que tu me tivesses livrado antes disso. Mas você vai precisar de um compromisso bem mais forte do que esse com a sua fé, se é para receber o livramento. Você vai ter que tomar uma posição bem firme na palavra e crer em Deus para a sua libertação. Quando crer em Deus, não inclui nenhum compromisso sério. Não existe nenhuma fé forte. Quero que você fique sabendo a respeito de se comprometer fortemente com a fé em Deus. Não há dúvida de que esses hebreus foram lançados no fogo, mas a única coisa que lhes aconteceu é que o fogo queimou as cordas que as tinham mantido atados. Como eu sei disso? Porque quando o rei olhou para dentro da fornalha, viu os hebreus andando soltos. O que nós precisamos entender é que às vezes, embora pareça que Satanás o amarre e o lance no meio do fogo, você ainda poderá andar livre em Deus.
Para fazer assim, você terá que continuar crendo em Deus. E se mantiver a sua fé em Deus, Ele usará aquela provação de fogo para queimar e tirar aquilo que te deixa amarrado. Deus pode e quer fazer uma reviravolta na sua situação, mesmo com você e eu no meio do fogo. Nada há que seja demasiadamente difícil para Deus. Quando esses 3 jovens foram jogados naquela fornalha de fogo ardente, não jogaram fora sua fé em Deus. Era forte a fé que tinham em Deus. E foi por isso que conseguiram arrancar a vitória do meio da derrota. Para você também, não é tarde demais para arrancar a vitória do meio da derrota, na situação em que se encontra. Se você mantiver firme a sua fé em Deus, o fogo nada mais conseguirá fazer do que queimar aquilo que te amarra e te soltar, para que você fique cada vez mais forte em Deus. Em seguida, poderá andar em derredor no fogo, juntamente com Deus. O segredo de arrancar a vitória no meio da derrota é ter comunhão com Deus, no meio de uma provação de fogo. É assim que você e eu poderemos sair de qualquer fornalha, sentindo-nos refrescados, frio e calmo, embora estejamos no meio do fogo. Daniel 3, 24 e 25 diz: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: Verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então aqueles 3 jovens estavam andando em derredor daquelas chamas. O rei olhou para dentro daquela fornalha e disse: Vejam o que está acontecendo. Por que há 4 homens andando ali? Pensei que tivesse jogado 3 homens lá dentro. E um dos seus atendentes respondeu: Está certo, foram só 3 homens que jogamos nas chamas. Até mesmo aquele rei pagão tinha mais bom senso do que alguns cristãos hoje. Pelo menos conseguiu reconhecer que um dos homens naquela fornalha de fogo tinha um aspecto semelhante ao Filho de Deus. Alguns entre nós, hoje, estão tomando posição firme na fé, sem dúvida, mas então ficamos no meio do fogo. Ficamos com tanto medo de sair chamuscados que nem sequer discernimos que Deus está conosco. Mas bem no dia anterior estávamos gritando a vitória. Ó Deus, nunca o Senhor nos deixará. A sua palavra diz que o Senhor nunca nos abandonará. E depois ficamos numa situação que parece uma provação de fogo. E começamos a exclamar de modo diferente: Ó Deus, por que me abandonastes? Onde estás? Não me vais livrar? Note que os 3 jovens hebreus andavam dentro daquele fogo e nem se deram ao trabalho de tentar sair, porque estavam protegidos pelo escudo invisível de Deus em seu redor. Que o fogo e a aflição nem sequer tocaram neles, nem os deixou perturbados. E assim, também deve acontecer conosco, quando passamos uma provação de fogo. Devemos estar tão embebidos da presença de Deus que teremos mais consciência de Deus do que da provação. Esses hebreus conheciam o segredo de arrancar a vitória do meio da derrota. Mantinham tão forte a sua fé em Deus que o diabo não poderia sair ganhando. E hoje o diabo continua tentando fazer o mesmo tipo de coisas conosco. Procura nos lançar na provação de fogo. Ele procura fazer-nos sair da fé. Enche a nossa cabeça com mentiras assim: todos os milagres de Deus já foram superados, os atos poderosos das maravilhas de Deus não existem mais, Deus não irá te livrar, se tentar crer nele para esse milagre, você simplesmente morrerá. Mas eu digo para você, e também para mim, claro, não seja enganado, não seja ludibriado pelas mentiras do inimigo. Deus é o mesmo hoje como ele era nos dias dos 3 jovens hebreus e continuará sendo eternamente. Seu braço não ficou encolhido, ele pode nos salvar e livrar. Deus não violará a sua palavra
e o que diz na sua palavra, ele realizará em nosso favor, pois Deus nunca muda. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus disse na sua palavra que ele queria nos prosperar e nos oferecer as bênçãos de Abraão. E quando nós tomamos posição firme na fé, em prol de alguma coisa que cremos que vamos receber de Deus, Satanás procurar se opor à nossa vida. Mas a sua fé conseguirá superar essa prova de fogo. Não perca a sua fé. Não se aborreça se Deus não o livrar exatamente da maneira que você acha que ele deveria ter feito. Mas fique firme na fé, crendo em Deus, e o fogo não lhe fará dano algum. Você sairá da provação de fogo sem sofrer qualquer dano. Mediante a fé em Deus, você arrancará a vitória do meio da derrota total. E foi, por exemplo, o que aconteceu com Lázaro, onde Deus arrancou a vitória do meio da derrota. Lázaro, que era amigo de Jesus, tinha morrido. Jesus foi visitar Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, 4 dias depois da morte desse. E Marta disse: Ó Jesus, se estivesses aqui há 4 dias, Lázaro não teria morrido. Todos já estavam chorando. E Jesus disse: crê somente. Então ele foi até o túmulo onde tinham colocado Lázaro, e Jesus mandou os circunstantes: removam a pedra. Do meio da derrota total, Jesus Cristo trouxe a vitória. Quando Jesus foi até a entrada daquele túmulo, exclamou: Lázaro, acorde e venha para fora. Lázaro saiu dando pulos com os pés juntos, porque ainda estava amarrado com as ataduras do sepultamento. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Deus, pelo seu poder, fez com que a vitória brotasse do meio da derrota total. Às vezes, das cinzas da decepção pode brotar a maior vitória, se tão somente cremos em Deus. Às vezes, achamos que fracassamos e que tudo foi destruído, mas se tão somente olharmos para Deus, Ele poderá nos levantar da morte a fim da nossa vida brilhar para a sua glória. Talvez você se sinta como se tivesse sido amarrado com roupas de sepultamento. Pois bem, o que Jesus fez em favor de Lázaro, Ele poderá fazer por você e por mim, por cada um que crê em sua palavra. Talvez o diabo tenha entrado e procurado destruir tudo quanto você tem. É possível que tenha procurado te afundar, de modo que pareça que você chegou ao fim. Mas se você conservar a sua fé em Deus, Ele poderá chegar até você e do meio daquele monturo de ciscos e cinzas, ressuscitá-lo à novidade de vida. Arrancando a vitória do meio da derrota, você poderá voltar e andar em triunfo. Já está na hora de compreendermos que mesmo quando estamos no meio de uma aflição ou de alguma tempestade terrível na vida, na fornalha de fogo ardente ou na cova dos leões, Deus continua sendo Deus. As provas e provações não são sinal de que Deus nos abandonou. Se tão somente continuarmos crendo em Deus, sairemos vencedores, arrancando a vitória do meio da derrota, todas as vezes. O maior homem de fé de todos os tempos que arrancou a vitória do meio da derrota é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo foi acusado falsamente e condenado à morte. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz do Calvário, deu seu último suspiro e disse: está consumado. Entregou o seu espírito e morreu. Quando Jesus foi tirado daquela cruz e colocado na sepultura, era um dia sombrio. Toda a esperança se perdera. Desesperados, os discípulos foram espalhados como ovelhas sem pastor. Tinham medo de também serem descobertos e condenados. Foi por isso que Pedro negou Jesus. Derrotado, segundo parecia, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o ungido, ficou sozinho. Tinha vivido uma vida impecável,
porque por onde quer que passava, ele fazia o bem, curando e libertando as pessoas. Esse era o mesmo Jesus que tinha ficado em pé no barco no meio do mar da Galileia e ordenado à tempestade: acalma-te, emudece, e os ventos e as ondas lhe obedeceram. Agora ele estava sozinho e abandonado, rejeitado pelos homens. Esse era o mesmo Jesus que ficou em pé no meio dos túmulos e expulsou os demônios do endemoniado e dos gadarenos. Até mesmo os demônios o temiam. Esse era Jesus, o incomparável Filho de Deus, que tinha entrado vitoriosamente em Jerusalém, montado numa jumenta. As multidões cantavam seus louvores. Hosana, Hosana nas alturas. As mesmas multidões agora uivavam: crucifique-o, dê-nos Barrabás. Crucifique Jesus. Não queremos para ser nosso rei. César é o nosso rei. E assim, Jesus, depois de crucificado e morto, foi colocado no túmulo. Tudo parecia que estava perdido. O reino a respeito do qual pregava e que ia estabelecer parecia esquecido e de impossível cumprimento. Aqueles que de fato se lembravam das suas palavras a respeito do seu reino diziam: ora, parece que não vai acontecer. Ele nos decepcionou. Mas naquele terceiro dia, Deus arrancou a vitória do meio da derrota total. Quando Jesus ressuscitou e subiu às alturas para sentar-se e reinar em glória à mão direita do Pai. Sim, Jesus realmente estabeleceu o seu reino espiritual entre os cristãos. Ele é o maior homem de fé de todos os tempos. Para Jesus, não houve derrota. Deus arrancou a vitória suprema do meio da derrota total. Agora, estamos todos aguardando aquele dia em que soará a trombeta de Deus e Jesus voltará e estabelecerá o seu reino literal. Mas até então podemos continuar nos regozijando, sabendo que não existe a derrota total real enquanto permanecermos nele. Sem dúvida, às vezes parece ser derrota, talvez até mesmo tenha o cheiro de derrota. Pode parecer que seja uma derrota em tudo, mas não há derrota enquanto permanecermos em Jesus. Não sei o que você pretende fazer, mas eu estou resolvida a ficar firme e proclamar que arrancarei a vitória do meio da derrota todas as vezes, em nome de Jesus. Enquanto os meus pés ficarem plantados firmemente na palavra de Deus, o diabo não poderá me derrotar e eu não desistirei. E eu quero te encorajar a participar do plano divino para a vitória de Deus em sua vida. Não importa em que tipo de batalha você esteja envolvido, Deus poderá te levar a arrancar a vitória do meio da derrota, porque a vitória de Deus pertence a você. E agora mesmo, seu Pai Celestial pode lançar mão de toda a prova e tentação que você tem na sua vida. O plano divino para a vitória não poderá fracassar se tão somente você permanecer na sua palavra e crer nela. É só você permanecer no seu plano. Aprenda a arrancar a vitória do meio da derrota. Como? Aprenda a considerar cada revés na sua vida, não como derrota, mas como uma oportunidade para Deus se mostrar forte em seu favor. Peça que Deus lhe demonstre o seu poder e Ele lhe mostrará que Ele continua e continuará sendo Deus. Em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passamos muitas vezes por dificuldades, por provações, como aqueles hebreus que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas nós sabemos que para Ti não há impossíveis. Para Ti não há nada demasiadamente difícil. E nesse dia de hoje, Pai, quero te pedir a qualquer pessoa que esteja nos acompanhando, doente no hospital, numa UTI, que o Senhor venha livrar essa pessoa. Livra-nos de todas as doenças, Pai. Repreende todo o mal, porque a Tua palavra diz que o Senhor sarou todas as enfermidades. O Senhor já levou na cruz do Calvário nossas doenças e as nossas enfermidades. Envia a provisão a essa pessoa que está passando fome, passando por necessidades. Porque a Tua palavra diz que o Senhor já nos deu o suprimento e o Senhor suprirá cada uma das nossas
necessidades. Vá ao encontro também dessa casa, dessa família, repreendendo todo mal, toda briga, toda contenda, toda divisão, e coloque a paz que excede todo entendimento. Enfim, Pai, que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, seja derramada sobre as nossas vidas, nossa casa, nossa família, nossos amados. E por isso eu te louvo, te agradeço, já crendo e confiando que, independentemente das circunstâncias, eu já sou mais que vencedora, eu já sou vitoriosa. E essa aparente derrota, na verdade, será transformada em vitória, para que possamos glorificar o teu nome, para que todos venham saber que existe um Deus, o mesmo Deus do Evangelho, o mesmo Deus que fez com que aqueles jovens hebreus pudessem andar livremente na fornalha de fogo ardente. Então, meu Deus e meu Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo que nos pertence, nosso ministério, e recebemos de Ti a bênção, a vitória, a resposta, o milagre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.